Fala, Tanaka! E hoje a gente está aqui de novo para falar sobre investimento internacional, renda passiva em dólar. E para isso a gente trouxe a Carol, que é analista da EK Research, da parte de fundo imobiliário e agora da parte de REITs também, que é a parte internacional. Então ela vai trazer dois REITs para vocês começarem a entender sobre esse universo todo. Mas primeiro a gente vai entender quais são as diferenças dos fundos imobiliários para os REITs, né, Carolzitia? É isso Qual aí, que é a Denis. diferença dessa bagaça toda? Vamos lá, a gente está acostumado, né, com os fundos imobiliários, mas nós temos algumas diferenças sutis, mas que são importantes. A primeira grande diferença é que os fundos imobiliários americanos, né, os REITs, eles são constituídos como empresas. Então, eles têm toda uma base legal de empresa. Então, você vai ter todo um corpo acionário, todo um corpo de diretores, eleições de conselho, e isso vai influenciar muito na segunda diferença. Mas, inclusive, as despesas, né, mudam. Acho que a principal é que aqui no fundo imobiliário é constituído como um fundo de fato, lá como uma empresa. Como uma empresa, exatamente. Legal. Tanto é que eles chamam mesmo, né? A gente chama aqui de cota, e lá eles chamam de ação mesmo, né? Share. Legal. E a segunda diferença que você falou que uma leva a outra, qual que é? Uma leva a outra porque, por serem empresas, eles podem tomar dívidas diretamente. Assim como as empresas aqui no Brasil. Então, eles podem sim tomar uma dívida diretamente. Então, esse é um dos pontos que a gente considera ali grande diferencial do fundo imobiliário para o REIT. Entendi. Então, ó, primeiro é a empresa, depois eles conseguem tomar dívida, e a dívida é uma alavancagem, né? Isso, é uma alavancagem. Então, eles conseguem pegar capital para investir na sua própria operação e depois eles têm que pagar toda essa alavancagem, essa dívida. Então, malandrinho. Tem uma constituição aí um pouquinho diferente dos fundos imobiliários. Mas isso aí traz mais risco também, Carol? Traz mais risco, mas quando a gente olha o tamanho do mercado, também permite que o mercado cresça mais rápido, né? Então, aqui no Brasil, como que um fundo consegue captar dinheiro? Apenas fazendo emissões ou então fazendo aquela alavancagem por securitização de recebíveis, né? Então, lá fora não. Lá fora ele consegue tomar essa dívida diretamente. Lá nos Estados Unidos tem uma peculiaridade, né? Os juros lá são estruturalmente mais baixos. Então, tem sim esse risco, mas é um risco diferente do que aqui no Brasil também. Que loucura. E lá nos Estados Unidos está vivendo um boom também agora de preço baixo dos imóveis, né? Que ela subiu muito, na verdade, está voltando para a normalidade. Só que agora eu tive em Miami, inclusive, e lá, mano, tá bombando pra caralho. Preço lá em cima dos bagulhos. Tá uma loucura só o mercado em Miami, mas tem muitos lugares também, como a Califórnia, por exemplo, que o negócio tá meio triste, né? Só que, em paralelo a tudo isso, é um mercado gigantesco, inclusive tem coisas globais, inclusive, né? Os caras conseguem investir através dos Estados Unidos. Sim, sim. Ali você vai ter acesso aos imóveis mais modernos, valiosos e bem localizados, né? Do mundo. Então, você pode investir em imóveis diretamente ali na ilha de Manhattan, aquelas torres comerciais maravilhosas que a gente vê lá. Então, tem muito mais segmentos, muito mais diversificação, porque é um mercado bem mais antigo, né, do que o mercado de FIIs brasileiros. Lá a gente tem REITs que já tem 60 anos de história, né? Então aqui no Brasil o IFIX fez 10. Doideira. Então, a gente ainda é criança, eles já estão ali numa fase mais madura. Legal. Né? E lá também, aqui como os fundos imobiliários daqui do Brasil, lá também eles pagam dividendos também? Pagam dividendos. Essa é uma diferença importante também. Eles pagam dividendos, mas lá a regra é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem uma regra em que o fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% do seu lucro caixa no semestre. A maioria faz essa distribuição mensalmente. O cotista gosta, o brasileiro gosta de ter essa linearização, né, dessa distribuição. Então a maioria distribui mensalmente, mas eles são obrigados, né, por lei, a distribuir a cada 6 meses. Lá nos Estados Unidos, os REITs, a regra é 90% do lucro ao ano. Tá? Legal. A maioria, ali na verdade não é a maioria, né? Mas você tem duas classes. Uma classe que distribui quando divulga o resultado trimestral, então a cada 3 meses divulga o resultado, distribui, ou outras que também optaram por essa linearização e constância e aí distribui mensalmente. Então você pode ter REITs que distribui dividendo trimestral e REIT que distribui dividendo mensal. Então, mas é incrível, de qualquer jeito o cara consegue montar o seu fluxozinho ali, né? Às vezes de repente recebe os 3 meses, mas recebe mais. Ele consegue viver os próximos 3 meses, Exato. Então dá para manter a mesma coisa de linearidade, se assim, dá para dizer assim, né? Que 3 meses também tem uma certa linearidade. Sim. Que é só se programar, né, Carolzitia? Sim, é porque é a mesma coisa, né? Ele divulga o resultado trimestral, ele pode distribuir de uma vez ou dividir em 3 parcelas e distribuir ao longo dos próximos 3 meses. Demais. E vamos para os REITs zero já ou tem mais alguma outra que fala, meu Deus, alguma outra diferença assim? Não, essas são as principais, já podemos falar aí. Eita, meu Deus, que os caras tá na cama que eu tô lá, tá louco para saber.
Vamos começar do segundo primeiro, né? Você começa aí do segundo, topzera aí, desses dois. E ó, a carteira, como eu falei pra vocês, vai estar o link aqui embaixo, são 5 REITs. Topzera, já apontei já. Não fala que eu comprei, porque senão o pessoal fica maluco aqui, né, mano? Mas vai começar, então vai estar aqui embaixo com um link já pra você acessar a carteira de REITs da Carolzita também. Vamos falar pro Tanakão lá, Carolzita, agora? Vamos lá. Então, um dos REITs que eu separei está lá na carteira, fizemos ali uma análise deles para vocês, mas um deles é o DLR. Isso, é um REIT de data center. Sabe o que é data center? Malandrinho, eu sempre sei. Um lugar que tem uns cabeção igual o meu, só que forma de máquina, que o pessoal joga tudo lá para dentro, né? Isso aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso mesmo. Mas nos Estados Unidos tem REIT desse tipo também? Tem REIT que só... Malandrinha. Exatamente. O DLR em específico, ele investe em 316 data centers espalhados ali pelos Estados Unidos. E os dados são o ouro de hoje em dia, né? São ouro de hoje em dia. E não só nos Estados Unidos, tá? O DLR, no final do ano passado, ele investiu numa operação lá na África do Sul, mais de $1 bilhão. Então, é um REIT que, apesar de ser americano, ele tem operações no mundo todo. Global. Que doideira. E essa criança aí, você tá dando compra já? Recomendação de compra? O relatório vai ter preço... O relatório já tá lá com a carteira montadinha. Ele é um desses fundos, então recomendação de compra para ele. Que topzera. Então, primeiro... Fundo DLR de data center. Topzera. E o primeiro, o topzera das galáxias. O topzera das galáxias. Bom, é um segmento até parecido aí. É o AMT. Ele é o American Tower. Malandrinha. Isso. Eu falei parecido porque acaba sendo também ligado à infraestrutura, tá? Assim como o data center. Mas essa é uma infraestrutura mais específica. Ele investe em torre de comunicação. Caraca! Então é um fundo que tem ali, ele é o maior fundo americano, né? O maior REIT americano. Então ele tem... O maior REIT americano não investe em imóveis, apartamentos, essas coisas. Investe em torre de comunicação. Investe em torre de comunicação. Caraca, malandrinha. Que doideira, hein? E é impressionante porque a característica dele, ele não investe só na torre de comunicação. Ele investe também no terreno. Então ele compra o terreno e aí desenvolve essa torre de comunicação. Então ele não aluga, ele tem propriedades imobiliárias e aí constrói uma torre de comunicação que aí já entra no setor de infraestrutura. Porque ele constrói e aluga a torre e o terreno? E aluga Não, o que acontece é que ele não precisa alocar o terreno. Porque muitas vezes você vai fazer uma obra de infraestrutura, alguma coisa nesse sentido, e você tem que o terreno às vezes é do governo, alguma coisa nesse sentido. Não, então ele participa da valorização do terreno, e terreno a gente sabe que sempre está valorizando, né? Então ele participa da valorização do terreno e também com essa torre de comunicação. Outra grande característica ele não precisa fazer alocação para apenas um inquilino. Ele pode alocar aquela torre para mais do que um inquilino. Então, ele consegue, com a mesma infraestrutura, basicamente a infraestrutura com custo praticamente constante, ele consegue multiplicar a fonte de receita dele. Então, na mesma torre, ele tem 2, 3 inquilinos. Isso dá ali um cap rate, às vezes, de 20%. O que é cap rate, Carolzinha? Cap rate é o quanto você recebe em relação ao quanto você investiu, que legal. Tá? Basicamente isso. Sim, então ele consegue, ao invés de receber de um cara só, recebe de 3 num bagulho só. Exatamente. Incrível, hein, meu? Então, topzera, criançada. Ó, tem mais alguma coisa que você falar para o Tanakão aqui sobre os REITs? Porque tá num momento bom para investir lá fora, né, Carolzita? Sim. Tá um momento até, a gente tem comentado, né, quando a gente divulga aí os nossos relatórios, é um momento em que a gente pode estar diante aí de oportunidades muito interessantes de compra em ativos muito bons e com preço aí abaixo do que a gente costuma ver, né, em condições normais. Aqui no Brasil, lá fora também, tem toda essa parte também de diversificação de risco geográfico, né? Todo mundo tá muito tenso procurando a gente que fala, meu Deus, vou tirar o dinheiro do Brasil, tá uma loucura só. Então também você consegue diversificar. Não precisa tirar todo o seu dinheiro do Brasil, mas diversifique lá fora, tanto imóveis, renda fixa, ações, que é um universo gigantesco. Vou fazer um videozinho, um vlog mais pra frente, Carolzinho, mostrando o tamanho do universo do Brasil em relação a de renda fixa, de REIT, de tudo. É ínfimo, né? Então, porra, não tem por que você só investir seu dinheiro aqui. Então, diversifique. Para isso, você ter esse conhecimento, essa ajuda vai estar aqui embaixo. Com a Carolzita, o Moran também vai fazer uma carteira topzera agora, de ações lá fora também, que eu fiquei sabendo. Ele não falou nada, mas eu já estou empurrando para ver se sai um negócio assim, porque o Moran é muito inteligente, meu. Mas, ó, então vai estar aqui embaixo o link. E, Carolzita, fala pro pessoal seguir as suas redes aí. Isso, segue a gente lá, segue a EQI Research. E também me segue no meu perfil lá, carol.fiz. Topzera. E baixa aqui a carteira, eu falei 2 aqui, tem mais 3 fundos lá que você vai compor uma carteira bem diversificada de REITs e receber dividendos em dólar. Aí, dividendo perene. Um beijo especial pra tia da Carolzita. Tamo junto demais. E é nóis, gente. Beijinho no frio de cada um de vocês. Meu nome é Denise Miabara. Meu nome é Carol Borges. Investir e gostar do comentário.